Hey there! Welcome to Teacher Nina's podcast! E é claro que vocês já sabem, a nossa convidada é super special, mas Teacher Nina é isso mesmo, porque o objetivo do nosso podcast é trazer para você insights de como trazer o inglês para o seu dia a dia. E a nossa convidada hoje, a nossa Teacher B do coração, vai contar um pouquinho sobre a história dela, como foi a trajetória dela aprendendo inglês e vai trazer também pra gente um insight sensacional de como usar as redes sociais para o consumo do inglês. Welcome, Teacher B! Thank you, dear! Conta um pouquinho pra gente, quem é Teacher B? Como foi que Teacher B chegou a ser teacher? Pronto, então, a Teacher B, claro, né, antes de ser teacher, estudou por um bom tempo. E aí, claro, desenvolver esse amor pelo ensinar, que já é algo que já vem de família. Minha mãe também é professora, então já tá tudo aqui já no sangue, já. E aí, de fato, né, eu decidi ensinar inglês, porque eu me apaixonei pelo idioma, me apaixonei também pela arte de ensinar de uma forma que ajude os alunos. E também fazer com que ver esse aprendizado deles, né? E saber que eu participei disso. Então eu tomei essa decisão. E o nome Teacher B, na verdade, veio do quê? Veio de um professor meu, que, por meu nome ser difícil, que é Briane, não lembrava meu nome Briane. E aí eles me falavam assim, começa com B, então vai ser B. E aí ficou B, e aí Teacher B descobriu que abelha em inglês também é B, e pronto, aí ficou Teacher B, pronto. E não é à toa que ela está de yellow, viu, gente? Não é à toa. Brown as well. Sim, não é à toa. Ai, senhor. E agora você entrou para o mundo da internet. Você encarou, então, agora o Instagram como uma ferramenta de trabalho. E como tem sido esse processo? Porque a gente tem falado muito sobre como consumir o inglês no seu dia a dia. E redes sociais nós consumimos o tempo todo. Como é que tem sido esse processo? Primeiro, para você entrar no Instagram, né? Porque, querendo ou não, não é algo fácil, né? A gente sabe disso, porque tem que ter muita prática. A gente sabe que vai ter muitos erros, a gente sabe que vai ter muitos acertos. Mas, ao mesmo tempo, é tentativa e erro. Sim. E nessa tentativa e erro, como é que entrou a Teacher B para o Instagram? Pronto. Demorou um tempo, viu? Não foi assim de uma hora pra outra, com certeza não foi. Acho que demorou em torno de um ano. E na verdade a ideia inicial não era dar aula de inglês, não era outra ideia. Mas aí a gente vai amadurecendo, né? Vendo direitinho as coisas, né? Pesando, realmente vale a pena, e aí, como é que vai ser? O que vai ser mais fácil pra você? E aí eu tomei essa decisão de fato de dar dicas de inglês. Mas, claro, teve aquela fase do medo, de julgamento. E se eu fizer algum erro? Porque todos nós erramos, né? Então, e se eu fizer algum erro? Como é que as pessoas vão julgar? Será que elas vão achar que o meu ensino não é tão bom devido a isso, ou algo parecido, né? E até medo de pessoas acharem que, tá se achando, tá aproveitando a rede social pra se mostrar algo do tipo. Então, todas essas minhoquinhas ficaram na cabeça, de fato, né? O medo de lidar com a câmera, de olhar pra câmera, de não sair natural. Então, foi todo um processo. Mas, depois desse processo, claro, tudo deu certo. E aí, a gente já tá aí, né? Está encaminhando. Tá dando certo. E com fé no pai vai dar certo até... Os vídeos mais engraçados ever vocês vão ver no Instagram da Teacher B. Porque o que eu achei muito interessante, né? Vamos dizer assim, na sua persona, no seu branding, gente, é tão chique agora, o branding da Teacher B, é que justamente você está trazendo a diversão para o aprendizado. Então não precisa ser sério, né? Pode ser divertido. E às vezes o que é divertido justamente é o que mais a gente aprende. E tá tudo bem se também não tiver 100%. Nós não somos nativos do idioma. A gente não tem que ser 100% perfeito. Nenhum nativo é. É verdade. Right? A gente vê muita coisa falando, não acredito, tá falando daquele jeito, mas a gente sabe que tá tudo bem dizer também eu não sei. Porque idioma é um aprendizado contínuo. Claro. E quando você traz, a gente tem o medo do julgamento, etc. Mas assim, a partir do momento que você sabe que você está ajudando as pessoas com as suas dicas, com o seu conteúdo, tudo muda. Verdade. E é engraçado, viu, gente? Quando ela chegou aqui hoje, ela estava nervosa. E aí eu disse pra ela, eu falei assim, olha, Teacher B, você está aqui para se divertir e trazer a sua experiência para as pessoas que estão assistindo a gente, saibam que é possível. Saibam que assim como nós conseguimos, eles também podem conseguir. Se divertindo, consumindo as redes sociais. Por quê? Se a gente enfrenta as redes sociais como algo prazeroso, algo divertido, tudo muda. Sim, e tudo faz mais sentido. E aí agora eu quero saber
a questão da gourmetização do inglês. Da onde vem isso aí? Conta pra teacher. Então, quando a gente pensa na palavra gourmet, a gente já adiciona, né, um requinte, uma coisa chique, né? E no caso, quando se trata de aprender um idioma, o mesmo acontece, né? A gente pode melhorar, sim, né, nossas habilidades no que diz respeito ao idioma que a gente está aprendendo. E não necessariamente, às vezes, está relacionado ao native accent, certo? Right. Mas também a gente pode aí adicionar isso aí, o uso de idiomatic expressions, right? Você saber utilizar e você dominar, né, essas expressões. E isso também tem no português, por exemplo, a expressão armar um barraco, por exemplo. A gente sabe que não tem nada a ver com construir uma casa ou construir um barraco, né? Mas a gente sabe que tem a ver com briga, discussão. Perfeito. E assim por diante. Pisar na bola. Perfeito. Pisar na bola, né? Não tem nada a ver com bola, não tem nada a ver com futebol, nada disso. Tem a ver com o quê? Tem a ver com que você fazer um erro, né? Enfim, fazer algo que não deveria fazer e assim por diante. E no inglês também existe a mesma coisa. Se a gente, de fato, aproveita nessas a rede social para aprender essas idiomatic expressions, a gente pode ser muito bem sucedido, viu? E é daí que vem as hashtags. Sim. E o Instagram, na verdade, ele traz essa ferramenta das hashtags pra gente, que a gente também pode aproveitar. Algumas hashtags bem famosas. Inglês para brasileiros, gourmetização do inglês, que eu já vi que é uma que a gente vai lançar hoje, afinal de contas, lançar a hashtag é com Teacher Nina. A da última semana foi hashtag eu independente com o inglês. Pronto, perfeito. E agora vamos lançar a hashtag gourmetizando o inglês. Perfeito. Alright? Alright, com certeza. Aproveito para fazer a propaganda aqui da minha Teacher B, gente, porque eu sou muito possessiva, vocês já sabem disso. E todo mundo tem que seguir ela lá no @bebrib, yes, right? Para vocês também se divertirem muito e também consumirem o Instagram, right? Porque inglês é dia a dia. Sim. Muitas vezes a gente acha assim, teacher, eu só vou estudar no sábado. E aí? O que você disse para seus students? Eu só vou estudar no sábado. Na verdade, tem um ditado que eu gosto muito, que dizem bem assim: melhor pouco todo dia do que muito de vez em nunca, né? Perfeito. E faz todo sentido. Sim. Se você tem aquela rotina, porque às vezes a gente não tem tempo, né? Tem outras coisas para fazer, alunos mesmo às vezes estão estudando outras matérias e às vezes não tem aquele tempo, né, extenso para se dedicar ao estudo. Então reserva 15 minutinhos todo dia para fazer isso, né? Algo possível. Isso, algo possível. Metas realmente que você pode alcançar. Até porque se você fizer aquelas metas impossíveis, vem a decepção, vem a frustração e a gente não quer isso. Perfeito. Né? A gente quer realmente sucesso, a gente quer realmente melhora, a gente quer realmente fluência. Perfeito. E a fluência, ela só vem a partir do momento que você pratica. Sim. E se você pratica todos os dias, e aí eu acho interessante que essa semana eu vi um vídeo, vou até compartilhar com você, um vídeo em inglês, e ele fala justamente, a gente tem essa mania, né? A prática leva à perfeição. Sim. Na verdade, a prática, ela está levando à tentativa do sucesso. Sim. Por quê? Às vezes você vai falhar. E tá tudo bem, porque o seu ponto de vista em relação à falha significa que é a tentativa. Sim. Então mudar essa perspectiva também. Teacher, eu tenho que ser perfeito. Não, você tem que ser o melhor que você consegue naquele momento em determinada situação. Sim, right? Então também tem muito isso, a gente tem essa cobrança. Nós temos uma autocobrança absurda, porque a gente tem que ser perfect em tudo. E na verdade a gente tem que ser o melhor que a gente consegue naquele momento. E aí a gente relaciona muito com a rede social. Porque quando você usa a rede social para trabalho, é diferente do que somente para diversão. Sim. E aí a junção que a Teacher B traz da diversão com o trabalho, com o conteúdo, casa perfeitamente para quem quer aprender. E aí que a gente vem com um novo tema, uma nova expressão que se chama Studygram, que é, na verdade, o que a gente vem falar hoje com vocês que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, sobre esse novo tema. O que significa Studygram? Isso. Se a gente for traduzir ao pé da letra, né? Study significa estudar e o gram vem do Instagram. Então, estudar no Instagram. Então, e justamente, né, os Studygrams, eles são justamente comunidades que se juntam, pessoas que se juntam com o objetivo de aprender alguma coisa em específico, algum idioma, alguma matéria em específico. E aí elas seguem, né, no caso, os Instagrammers, que são os professores, como a gente, like us, que dão dicas, né, de como melhorar o seu idioma ou algo que talvez você não tenha aprendido, enfim.
Sim. Então, basicamente, é assim que funciona. Uhum. Então, é trazer uma rotina de estudos que use também o Instagram como ferramenta. Sim. Né? Então, acho que o que é mais importante hoje da nossa conversa é justamente fazer com que o consumo da rede social não seja somente fazer nada. Sim. Infelizmente. Ou dar risada né? apenas, né? Apenas. Exatamente. E aí tem a questão da comparação. Poxa, alguém está nas Maldivas, eu não estou. Alguém está no restaurante X, eu não estou. Então, Sim. tudo é o seu ponto de vista em relação à rede social. Sim. E quando você traz o termo, não é nem tema, mas é o termo Studygram, olha só, você está consumindo a rede social, você está consumindo conteúdo e você está melhorando a sua rotina. Então, quando você trouxe, Nina, eu quero falar sobre isso no podcast, gente, super atual. Porque como aproveitar as redes sociais para algo positivo também, não só a comparação. Olha lá, fulano nas Maldivas. Gente, isso é porque eu vi hoje, viu? Então eu tô lá sonhando com as Maldivas. Ai, Senhor. Claro que não sonhei com as Maldivas. Ora, Maldive Islands, here we go. Mas tem um conteúdo ali, Sim. né? E enfrentar câmeras. Como é que tá sendo o seu processo de enfrentar câmeras? Olha, tem sido um pouco mais tranquilo, até porque antes de eu começar, eu consegui... eu usei o próprio Instagram para adquirir um certo conhecimento, né? Perfeito. Segui algumas pessoas que davam dicas de marketing digital e aí... assistir lives de como falar com a câmera, né? Porque é estranho, você tá acostumado... Eu tenho até uma amiga, inclusive, que tem uma conta no Instagram e ela tem dificuldade de gravar conteúdo, de fazer reels e fazer vídeos, porque ela fala assim, eu não entendo, porque assim, onde eu trabalhava eu dava palestras. Uau! Mas quando chega na frente do celular, na câmera do celular, eu travo. Eu simplesmente travo, né? Uau, Bri! Então, assim, eu passei também por esse período, né? E aí eu fui procurar no Instagram informações para que eu pudesse para que isso pudesse me ajudar, né? Para que eu pudesse me sentir mais confortável e assim por diante. Mas eu acho que teve muito a ver com esse tempo de maturação mesmo, sabe? Sim. O tempo necessário, o tempo certo das coisas, né? Certo. Porque assim que eu me dei conta que eu tinha que começar, e eu não sei se você lembra, que tipo assim, eu sabia que eu ia começar, mas eu não sabia quando eu ia começar, e no dia que você chegou pra mim, e aí como é que vai ficar ano que vem? Eu falei assim, Nina, eu não sei, porque ano que vem eu tô aí pensando em dar me jogar, digamos assim, nos meus projetos. Perfeito. E aí eu não sei exatamente como é que eu vou ficar. Então, até dezembro eu te dou uma resposta, te dou um feedback. E fui pra casa e falei, sim, eu estou aqui falando com Nina, que eu não tenho certeza do que eu vou fazer, até agora não fiz nada. E aí, como é que vai ficar? E aí foi aí que eu falei assim, bora se jogar, bora fazer o primeiro. E aí eu fui, tive muito apoio também dos meus pais, minha mãe principalmente, minha mãe. E aí, vai ser quando? Minha mãe chegava pra mim, sim, e aí? Olha a pressão. Né? Aquela pressão. Então, tipo assim, foi uma pressão que me deixou um pouco assim, mas também me ajudou na hora de tipo, come on, vamos lá, tá na hora de se jogar, né? Então, basicamente foi mais ou menos isso. E o que é interessante quando você traz essa questão, né? Vai começar quando? Tudo tem que ter justamente a pressão. Como você lida com a pressão? Né? Porque você está ali todo dia disponível, querendo ou não, você está compartilhando do seu dia a dia, compartilhando da sua vida, compartilhando da sua profissão, é uma pressão muito grande. É uma pressão. E aí você vem, a minha amiga, ela dava palestras para as pessoas ao vivo, mas na hora que chega na câmera, ela trava. Sim. E tudo isso leva à prática. Exatamente. E tudo isso leva a como ajudar pessoas a chegar aonde a gente chegou. Né? E quando a gente pensa assim, né? Você se espelha nas pessoas. Poxa, ela tá ali, ela tá conseguindo, eu vou conseguir também. Né? O sucesso, eu tenho falado muito isso ultimamente, o sucesso deixa rastros. Então, se aquela pessoa conseguiu, ela teve um passo a passo, ela fez por onde ela conseguiu também. Sim. Então, eu também posso conseguir, né? Sim. Basta tentar. Com certeza. E vai falhar? Vai. Sim. E vai, às vezes, ter haters? Vai. Afinal de contas, a gente não vai agradar a todos. Sim. Mas a gente sabe que nós estamos fazendo o nosso melhor. Claro. E você faz o seu melhor. Gente, de novo, vou fazer propaganda aqui, porque eu acho que é muito importante. E trazer pessoas como pessoas. Sim. Né? Porque às vezes a gente coloca aquela pessoa lá no pedestal e às vezes a gente acha, não, eu nunca vou alcançar ali. Não, é uma pessoa como eu. Nós estudamos para ser professoras, nós fizemos milhões de cursos para sermos professoras, né? Então, poxa, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Sim, right? É verdade. E aí, qual é, assim, o que você mais gosta de fazer hoje no Instagram em termos de conteúdo? Reels. Gente, por sinal, vamos aqui agora com Teacher Nina e Teacher B. Não é Reels.
é Reels. Reels. Então, olha só, bem, por favor, Reels. Olha só o calcanhar de teacher tá aqui, olha, Reels. Enquanto a ferramenta do Instagram é Reels. Outra coisa, o que é que a gente assiste no dia a dia no Instagram? Stories. Não é history. Right, Teacher B? Então, nós temos stories e não history. E aí é interessante porque vem a questão da pronúncia. Lembra que o Teacher B falou lá sobre native accent? Muitas vezes a gente quer ficar parecido com eles. Sim. Muitas vezes a gente se cobra isso. Sim. Mas a gente tem que lembrar de onde a gente vem. Sim. Né? Teacher Nina, eu posso dizer, na verdade, que eu fui muito feliz, na verdade, porque eu tive uma mãe que me catequizou desde muito cedo em inglês, né? Teacher Wanda, desde quando eu me conheço, por gente é teacher. Sim. Mas nós, a maioria dos adultos principalmente, passa 30 anos da vida da gente falando somente português. Sim. Né? Então a gente tem muito contato com o português. E quando a gente traz um novo idioma, você vai ter um tempo de maturação, você vai ter o tempo da produção também do idioma. E aí é que a gente diz, claro, o seu objetivo é ficar cada vez mais parecido com eles. Por quê? O que você consegue emitir, você vai conseguir entender, você vai conseguir ouvir. Sim. Então tem que praticar sim. E cada idioma tem os seus músculos diferentes. Claro. Né? Mas ao mesmo tempo o português, nós temos o baiano, que somos boas baianas aqui, temos o português da Bahia, a gente tem o português do Rio de Janeiro, a gente tem o português de Recife, então também existem os accents, como a Teacher B trouxe pra gente. Então é importante a gente saber isso também. Então quando você estiver aprendendo o inglês, lembre que o seu objetivo é ter uma pronúncia parecida com a deles. Sim, porque, teacher, o que você consegue emitir, você consegue ouvir. E a partir do momento que você está praticando o inglês, você começa a praticar músculos diferentes. Gorda, right? A boca gorda, oh yes! E aí que a gente começa a perceber que a gente precisa ouvir também o tempo todo, que a gente precisa, além somente de produzir, a gente também precisa consumir. Sim. E aí eu volto para o Instagram, right? Sim. Quantos nativos você segue? Menina, um bocado. Olha só que bacana. Muitos. E aí a gente relaciona professores brasileiros que ensinam inglês e ao mesmo tempo, olha só, a gente também precisa dos nossos mentores. A gente também precisa daquelas pessoas, porque muitas vezes a gente passa, eu tava conversando até com a Alê esses dias e ele falou assim, ele fez, porque a gente tem muito contato com os nossos alunos e a gente esquece que a gente também tem que ter contato com outras pessoas para que a gente possa produzir o que eles falam também, para que a gente ensine cada vez mais certo para os nossos alunos. Com certeza. Mas nós não somos nativos de inglês, nós somos nativos de português. E aí que vem a influência, aí que vem a consistência na prática, right? Porque a gente tem que estar ali o tempo todo, a gente consome inglês o tempo todo. Right? Sim. Então, você que está aí nos assistindo, você também tem que ser o seu mentor e a sua mentora. Que é muito importante, porque você tem que se espelhar em alguém. Sim, claro. Right? Sim. E aí, eu pergunto, quem você tem, assim, ouvido mais, quem você tem visto mais no seu Instagram? Quando rola lá nos stories, que a gente tem os nossos stories. Claro. Quem você tem visto muito, assim? Então, né, você fala assim de professores... De professores, de nativos também, né? Pode ser. Não precisa ser somente professor. Não precisa ser somente professor, né? Pronto, então. Tem uma teacher Karine, que eu acho ela sensacional, sabe? Ela dá dicas e eu consigo me basear pelo accent dela, coisas que eu preciso melhorar e assim por diante. Também tem algumas pessoas que, como eu gosto de coreano, aí acaba que muitos professores de coreano dão as dicas em inglês. E aí eu aprendo muita coisa por meio do que eles falam, que está sendo em inglês, né? Então, seguir esses mentores, né? Como você falou, a questão dos mentores, né? A gente precisa, de fato, desses mentores que você usa como referência e assim por diante. Mas eu também tenho amigos, né? Tenho amigos estrangeiros que eu tô sempre conversando. Inclusive tem uma que eu me reúno com ela 2 vezes por semana. Bacana. E a gente spend. E a gente passa mais ou menos 3 horas juntas. Então isso me ajuda muito, porque acaba que algum errinho de pronúncia, ela vai lá, e eu sempre falo pra ela, me corrija, eu vou ficar chateada se você não me corrigir, você tem que me corrigir, né? Porque isso ajuda bastante, na verdade, né? Sensacional. Então, olha só,
aprendiz o tempo todo. Sim. Essa, na verdade, gente, é uma perspectiva muito interessante para todos nós, porque a todo momento nós estamos aprendendo. Sim. E se a gente tem a oportunidade de ser corrigido, você tem que olhar para o ser corrigido como algo benéfico pra gente. Porque não é todo mundo que aceita. Não. Então, essa mente aberta, por favor, dear students, a partir do momento que nós estamos aqui, nós aprendemos o tempo todo. Troca de informação, troca de conhecimento. Você trouxe algo sensacional. Você passa 2 vezes por semana com essa sua friend e uma ajuda a outra, corrigindo uma a outra. Sim. Então, isso é muito importante, porque como teachers, os nossos students sempre acham que a gente sabe tudo. Sim, não. Sim, não. Sim, não. Sim, não. Você entendeu? Então, eles também entendem que, assim como eles, nós também aprendemos a todo tempo. Right? Tive algum tempinho, uma aluna fez assim, Teacher, I've just had a beef. Eu falei, meu Deus do céu, I've just had a beef. Ela comeu um bife, é isso mesmo? E aí eu fiquei quieta, só prestando atenção na conversa que ela tava me contando e tal. Resultado, quando acabou toda a conversa, eu perguntei, vem cá, esse beef aí que você tá falando, foi uma briga, né? E teacher, você não sabe essa expressão? Eu falei, não sei essa expressão não. Resultado, é a expressão have a beef, gente, é quando você tem algum tipo de argument, algum tipo de briga, só que é usado pelos jovens, ou seja, aprendi com ela. Claro que eu não mostrei a minha santa ignorância no momento, porque afinal de contas ela estava empolgadíssima contando a situação que she just had a beef e eu tava lá, ok, let's listen. Mas no final de tudo foi o que eu disse a ela. Falei, você tem o seu ciclo de amizade. Você tem o seu ciclo de vocabulário. Você também, querendo ou não, é 20 anos mais jovem do que a teacher. Então, isso faz uma diferença muito grande. Muito. Né? No trailer novo do Homem-Aranha, se eu não me engano, eles já usam o Scooby-Doo como algo para ser investigado. Então, tipo assim, eu vou descobrir alguma coisa. Então, let's Scooby-Doo it. Eu falei, gente, virou verbo, olha que sensacional. Na minha época, Scooby-Doo era sensacional. Hoje em dia, Scooby-Doo eu nem sei se ainda existe, se não existe, se as pessoas ainda assistem. Então, esse contínuo, vamos dizer assim, essa mudança contínua do idioma também é sensacional pra gente. Sabia dessa história do I've Just Had a Beef? Não sabia. Pois então. Já aprendi aqui! Pois então. Aprendi com essa student e foi muito engraçado, porque realmente eu disse pra ela, eu não sei. Como teacher que você não sabe? Então ela me tirou daquele pedestal que eu sei tudo e ela percebeu que ao mesmo tempo que ela aprende, eu também aprendo. Sim. E inclusive uma das coisas que eu tento trazer o máximo para os meus alunos, né? Essa questão de, primeiro, não ter medo de errar. Porque na verdade, pra gente melhorar, a gente precisa errar. A gente precisa identificar o erro. Identificando o erro, aí você não repete mais, você se esforça para não repetir mais. E aí que surge a melhora, né? E essa questão mesmo no que diz respeito aos erros. Vamos dizer assim, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de falar com gringo, né? Eu fico com vergonha, ou algo assim do tipo, né? Ou algo parecido. Na verdade, isso só vai fazer com que o seu aprendizado só fique mais pra trás. Perfeito. Né? E eu sempre tento me colocar nessa situação de aprendiz mesmo, não só com minha amiga gringa, mas eu tenho uma outra amiga que é professora, que faz vários cursos TOPS. E aí do nada ela vem, do nada não, na verdade a gente também tem outro appointment, tipo de 15-15, pra ela me passar o que ela aprende nos cursos. For free, dear. Believe me. Exatamente. Amazing. E eu me coloco de novo nessa posição de estudante. Porque Perfeito. eu sei e identifico que ela sabe mais que eu. E eu também sei coisas que ela não sabe e vice-versa, né? Então é uma troca. Perfeito. É um aprendizado. Então quando a gente se coloca, né, nesse... Como foi mesmo que você mencionou? Me ajude aí. Do situação de aprendiz? Isso, exatamente. Quando você se coloca como aprendiz, a gente de fato consegue melhorar. Sim. Né? Sim. E nós não somos os donos da razão, Não. né? Então, quando a gente pensa em ser professor, quando a gente pensa teacher, eu vou ser um eterno aprendiz. Porque a troca da sala de aula, ela é muito enriquecedora. Sim. E é muito gratificante ao mesmo tempo. Porque o nosso objetivo como teachers é ser um facilitador na vida do nosso student. Claro. Right? Sim. E aí, quando eles percebem que a teacher também está aprendendo, também está ali se expondo, também está ali errando ao mesmo tempo, porque, como eu disse mais uma vez, não é o nosso idioma nativo. Então, Sim. às vezes, vai vir alguma coisa que você vai dizer, poxa, mas será que... Quer ver uma situação que aconteceu essa semana comigo? Quando a gente fecha a prova, em inglês a gente diz I aced it, né? Porque ace é do ice, né? Então, I aced it. Eu não conseguia lembrar de jeito nenhum quando você zera a prova.
Bri não conseguia lembrar. Eu fiz, peraí, vou lembrar como é que eu vou dizer, eu zerei a prova. Porque eu lembrava do positivo. Aí, muita coisa de Nina, viu, gente? Pra vocês verem, né? Minha positividade sempre. Não conseguia lembrar de jeito nenhum como é zerar a prova. E fiquei. Eu falei, não é possível. E aí, agora você começa a ir nas suas ferramentas. E aí, lá vai Nina no Google. Como dizer, eu zerei a prova. Não achei. Não achei, às vezes você não acha. Aí eu fiquei pensando, eu falei, não, se fosse eu que dissesse assim, eu zerei a prova, eu ia dizer I failed, I flunked. Aí você começa a tentar ir atrás de como você dizer tal maneira em inglês. Sim. E é sensacional isso, porque em português também, né? Cadê o verbo coisar? Ô, Bri, coisa aí pra mim, por favor. Aí você faz, coisar o quê, Nina? Coisar pode ser fechar, abrir, colocar, pegar, né? E aí você tem que começar a explicar a situação do coisar. Exatamente. Se acontece em português, também vai acontecer em inglês. Então, como é que eu explicaria se eu realmente não soubesse dizer que ele zerou a prova? Ele não conseguiu alcançar o 10. Ele não... Então, você também começa a parafrasear. Sim. E aí eu volto pra você com as idiomatic expressions. Porque muitas vezes a gente quer dizer tal coisa ao pé da letra. E tal coisa ao pé da letra não vai ser exatamente aquilo ali que a gente quer dizer. Sim. Right? Exatamente. E trazendo idiomatic expressions como você está trazendo no seu Instagram para o aprendiz do inglês, faz uma diferença muito grande, porque é o real. Sim. Né? E muitas vezes a gente se preocupa com aquele negocinho bem beabá, podemos dizer assim, mas ao mesmo tempo que você tem o beabá, você também tem a expressão, você também tem o regionalismo, você também tem o accent, você também tem. Então, assim, o aprendizado do idioma é um conjunto de ferramentas, é um conjunto de habilidades que você deve colocar em prática. Como você se sentir melhor. Por quê? Vocabulário, você vai ter o seu, quer dizer, o nosso é muito parecido porque somos teachers, você vai ter o seu, meu marido vai ter o dele, sua amiga vai ter a dela, porque a realidade de cada um faz com que o vocabulário de cada um seja diferente. Agora, a estrutura é a mesma. Isso. Estrutura, aquele negocinho ali, ó, certinho, de sujeito, verbo, complemento, que a gente sabe que não vou ensinar gramática, mas você precisa de uma gramática correta também para você poder se comunicar. Nós é e nós vai. Não. É complicado. Não vai. Não vai. É complicado, vai. Né? Sim. Então, trazer o dia a dia do idioma, o consumo do idioma, e quando você está consciente que você está ali, não, estou usando o Instagram como uma ferramenta de aprendizado, nossa, sim, muda a chave, né? A gente tem falado muito sobre isso, o muda a chave, porque inglês pode ser divertido, aprender idioma pode ser divertido. Você falou que você está aprendendo coreano, né? Pois. O coreano, ao mesmo tempo que você está revendo muitas coisas em inglês também, né? Então isso está sendo, eu tenho certeza que está sendo assim uma quebra de muitos hábitos talvez que a gente tenha, porque nós somos falantes do português. Sim. Então a gente quer voltar para o português, claro. Mas você está aproveitando, você está aprendendo coreano e está melhorando seu inglês. Sim. E acaba que, por incrível que pareça, quando eu estou aprendendo alguma frase coreana, eu associo com o quê? Com inglês. Sim. É incrível, porque é o segundo idioma, né, que a gente já aprendeu. E a partir do momento que você está aprendendo outros idiomas, ao menos pela minha experiência, eu acho que você vai se associando sempre à última língua que você aprendeu. É muito massa, né? É muito massa esse aprendizado. E o Instagram, ele tem justamente essa vantagem, né? Você pode salvar seus posts, né? Os posts que você... Muito importante. Salva pra depois. Isso. Fala aí, Bri, um pouquinho sobre isso. Isso, exatamente. Você pode salvar seus posts, porque às vezes na hora você não tem tempo de, tipo assim, às vezes você viu, você achou interessante, mas você não entendeu direitinho. Mas seus 15 minutos ali já tá reduzindo, então você salva para análise posterior. Perfeito. E o Instagram, ele tem a ferramenta, né? Quando você vai salvar lá os posts, você pode fazer as pastazinhas para você dividir. Eu, pessoalmente, tenho 3 pastinhas, que no caso são dicas de pronúncia, né? Tem também a Idiomatic Expressions, e também tem não erre mais. Porque o que acontece? Nessa pastinha, que é uma das que eu mais gosto, não erre mais, são aqueles vídeos ou aqueles posts que estão dando dicas, né? Tem muitos professor que é Instagram que bota bem assim, veja se você está pronunciando isso certo. Palavras que você talvez possa estar pronunciando errado e assim por diante. Então, eu vou lá, né? Já ouço o vídeo, já vejo o que é interessante para mim, salvo lá, para depois em um outro momento eu acessar aquilo ali e revisar e até mesmo internalizar o que eu aprendi. Muito bacana. E ao mesmo tempo que você salva, você também pode compartilhar com as pessoas que você ama também. Eu falo isso sempre.
quando a gente tem um aprendizado, que a gente tem uma troca, nós como friends, poxa, vamos aprender tal coisa juntas, né? Então também tem isso. E muitas vezes a gente diz, né, salva, compartilha com quem você gosta, faz tal coisa e tal. Parece muito propaganda, mas na verdade não é isso. Não. Né? Não é isso que a gente quer com o nosso Instagram. O que a gente quer com o nosso Instagram é dizer, inglês é possível. Se foi possível pra mim, vai ser possível pra você também. Sim. E o dia a dia com o inglês, você usando o Instagram agora no formato de um Studygram, vai fazer uma grande diferença no seu aprendizado. Sim. Né? Agora a gente tem que fazer isso da maneira certa, né, Nick? True. Porque assim, a gente não pode sair... primeira coisa, que o Instagram normalmente a gente vai pra gente se divertir, né? Então tem muita distração lá. Aí se você segue aqueles teachers lá, aí do nada aparece um meme lá, você acaba de dar risada, manda pelo amigo, aí você quer continuar dando risada, aí você nunca vai de fato aprender. Então o que acontece? Você tem que pegar, ao menos eu faço assim, eu tenho uma conta específica pra isso. Aí eu sigo lá os meus teachers, meus English teachers, e também sigo Korean teachers. E aí eu, quando eu quero, tipo assim, é meu momento de estudar aqueles meus 15 minutinhos, eu vou lá, entro e fico lá aqueles 15 minutinhos. Tem um timer no Instagram que ajuda bastante, né? Quando você coloca lá o timer, ele te dá opa, seu tempo já acabou. E aí o que você faz? Você obedece esse tempo. Por mais que tenha uma galera aí que não obedece, que eu estou ligada. Mas por quê? Porque quando você para no momento que o Instagram ele tá dando pra você aquele sinal, né? Time's up. Você fica com vontade demais, né? Gente, que bacana. E aí você guarda essa vontade pra você ir no outro dia. Porque se você continuar lá o tempo todo, aí você entra naquele ditado que eu mencionei anteriormente, né? Você faz muito de uma vez só, chega no outro dia você já não faz. Exatamente. Né? Então tem isso. E também tem a questão de, tipo, vá com calma no followers, no seguir, né? Porque tem muita gente que fala, opa, inglês, segue uma galera. E aí quando chega na hora de ter, né, de usufruir do conteúdo, acaba que não consegue usufruir aquele conteúdo porque é muita coisa na cabeça, solto, né? E fica aquela coisa solta, fica aquele conteúdo que você fica assim, perdido, né? Perfeito. Então... selecione as pessoas que você vai seguir, né? Olhe os teachers que você simpatiza. Às vezes a gente nunca falou com aquele teacher, mas a gente olha assim e fala assim, gostei. Sim. Né? Então, olhe os teachers que você se simpatiza e foque neles pra você aprender de fato, né? Essas dicas. E o mais importante, como sempre a Teacher Nina diz, que vou abrir aqui um adendo que eu vou dizer pra vocês que depois que eu comecei a trabalhar com a Teacher Nina, minhas teaching abilities, ai meu Deus, eles melhoraram muito, porque... de fato, né? A Teacher Nina é sensacional. E ela realmente, ela traz técnicas, ela traz maneiras, associações, né? Os diálogos. Muito importante. Então, ela traz essas associações que ajudam muito o aluno, né? A internalizar. Então, voltando lá para a situação do professor, você precisa administrar isso para que você não fique perdido, né? E acabe que, em vez de ajudar, você acabe se complicando mais com a situação. Perfeito. Muito, às vezes, realmente você começa a ficar com conhecimentos soltos. Sim. E a partir do momento que você junta o conhecimento, aí sim faz toda a diferença. Claro. E você trouxe o real, os diálogos, a internalização, o idioma, ele é para ser usado naqueles momentos que você vai precisar dele. Né? E eu gosto sempre de trazer assim, muitas vezes a gente pensa que a gente só vai usar o inglês quando a gente viajar. Muitas vezes a gente pensa, não, eu quero o inglês pra viajar. Ótimo, é um objetivo sensacional. Mas muitas vezes a gente vai usar o inglês aqui. Sim. Então a gente nunca sabe, na verdade, quando que o inglês ele vai ser necessário. Sem dúvida. Né? E você, tendo o inglês, você vale por 2. Você tendo o inglês e o coreano, você vale por 3. Então tudo isso vai fazendo com que você tenha um leque de conhecimento. E conhecimento, ninguém tira da gente. Sim. Muito pelo contrário. E trazer o Instagram, como você trouxe hoje, com vários insights. Gente, eu não sabia do timer, não sei vocês. Eu não sabia, do salvar eu sabia, mas eu não sabia que você podia fazer pastas. Então, assim, tudo isso que você trouxe hoje pra gente como o Studygram é sensacional para aquela rotina da pessoa que precisa, que tem que consumir. E é isso, como inserir o inglês no seu dia a dia. Pronto, né? Então, eu amei ter a Teacher B hoje com a gente. Trouxe vários insights muito importantes. Eu tenho certeza que assim como eu aprendi muito hoje, você que tá aí ouvindo a gente, assistindo a gente também aprendeu muito. E eu só tenho que agradecer. Thank you for saying yes. Gente, eu faço um convite, meio que pressão, sabe? Vamos participar? Você não pode dizer não. Mentira, tô brincando. Porque eu sei que
com a nossa trajetória, como a gente chegou até aqui, as pessoas podem se relacionar e dizer assim, eu também vou conseguir, eu também vou chegar lá. Claro. Agora, com dedicação, com esforço, nada veio assim, teve um tempo, Sim. né? E o Instagram, ele pode ser uma senhora ferramenta para aprendizado? Sim. Claro. E agora, como é que a gente vai chamar a gente? Studygram. Aprenderam? Studygram. Porque eu aprendi muito hoje. Thank you, my dear B. You're welcome, dear. Na verdade, só mais um pouquinho aqui, rapidinho. Passando para agradecer a oportunidade, né? Como eu falei, Teacher Nina, eu lembro que logo quando a gente começou a trabalhar, ela é minha boss, viu? Ela não é minha boss, não, que ela não gosta aqui. Obrigada. Obrigada. Nós somos colegas de trabalho, na Thank verdade. Mas lembra quando você começou a fazer o treinamento, né? E uma das coisas que eu falei foi muito obrigada por estar dando essa oportunidade pra gente aprender, melhorar nossas habilidades de graça, né? E assim, a gente teve esse treinamento que foi sensacional. Hoje, de fato, como já mencionado antes, me sinto uma teacher melhor. Então, na verdade, é um prazer e eu meio que me senti na obrigação de estar aqui, certo? E também aprendi muito e só tenho a agradecer, Teacher Nina. Thank you so much. Yay! Tenho certeza que assim como nós amamos estar aqui, vocês também amaram estar aqui. E aproveitem, já deixem o seu like, já compartilhem, mandem também para aquela pessoa que usa o Instagram à toa e que agora com os insights da Teacher B vai usar o Instagram agora como uma rotina de estudos, e tenho certeza que vocês aproveitaram muito, assim como eu amei estar aqui. Tenham uma ótima semana e a gente se vê no próximo podcast com Teacher Nina, e quem sabe a convidada ou convidado vai assim, né, falar sobre coisas muito relevantes, assuntos muito relevantes para você que também está querendo aprender inglês. See you next time, guys! Bye!